bom? Como o meu pastor já falou, eu sou ovelha do pastoreio dele há 14 anos. Eu não sou pregador, eu acho que eu não sei assim como que eu me defino, né? Eu sou muito bom cavando buracos, mas o pastor Denilson, a gente é muito bom brincando, pescando, levantando peso. Eu acho que a gente não está muito bom ainda, mas a gente vai ficar algum dia. Mas eu quero só compartilhar o que está no meu coração. Eu não sei quanto tempo vai durar, mas eu queria muito que Deus me usasse aqui para abençoar a sua vida. E se Ele fizer isso, eu já vou estar ricamente abençoado, tá bom? Você pode abrir a sua Bíblia comigo rapidinho em Levítico capítulo 13, versículo 43. Eu quero falar rapidamente sobre uma herança ungida ou uma herança leprosa. O versículo é o de número 43 até o 46. Todos encontraram? Podemos ler? Está escrito assim: havendo, pois, o sacerdote examinado, eis que se o inchaço da praga da sua calva, ou meia calva, estiver de cor branca, que cor? Tirando o vermelho, como parece, na verdade isso é lepra. É uma lepra na pele da carne. Leproso é aquele homem, imundo ele está. Então o sacerdote declarará: totalmente imundo tu estás. A sua cabeça tem a sua praga. 45. Também as vestes desse leproso com quem está as pragas serão rasgadas. Sua cabeça será descoberta ou rapada. Cobrirá o seu lábio superior e clamará dizendo: estou imundo, estou imundo. 46. Todos os dias em que a praga estiver nele, ele estará imundo. Imundo ele estará. Então ele habitará só, separado de todos. A sua habitação será distante do arraial. Irmãos, talvez o tema seja um pouco pesado, né? Por a gente falar de algo assim que soa tão bravo como lepra. Mas eu queria que todas as vezes que eu citasse a palavra lepra, você pensasse em algo que está te impossibilitando de viver algo grande em Deus. Ou de algo que está até atrapalhando a tua própria família de viver algo grande em Deus. Quando nós vamos estudar um pouco sobre o critério da lepra, o livro de Números vai dizer que havia uma regra para o leproso. E a regra é: ele tinha que ficar fora do arraial por algum tempo. Ele não podia ter contato com ninguém. Mas algumas coisas que me chamam a atenção aqui, e a primeira é a cor da lepra. A lepra era branca. E todas as vezes que nós falamos de santidade, uma cor vem na nossa cabeça: a cor branca. Pastor, o que você está querendo dizer? Eu quero dizer que na maioria das vezes aquilo que a gente olha, vê branco e chama de santidade, o sacerdote pode analisar e nos revelar que na verdade é uma lepra. E nós precisamos tomar cuidado com lepra, por quê? Porque ela é contagiosa. Por isso que tinha que haver exclusão, porque você não poderia, ou o leproso não poderia, colocar nos demais aquilo que era um problema dele. Eu não sei se você já reparou, mas todo leproso ele tem uma grande dificuldade de reconhecer que o problema está nele. Ele sempre consegue enxergar alguém que é o culpado e nunca é ele. Mas aí a gente acaba descobrindo, irmãos, que muito mais perigoso do que o sacerdote identificar quem era o leproso, é a gente acabar descobrindo dentro da Bíblia que teve sacerdote que acabou adquirindo lepra. Não é de se espantar que um leproso procure outro para andar junto. É de se espantar que quem deveria curar o leproso acaba adquirindo a sua doença. Isso é que é de se espantar. Mas a gente precisa compreender, vocês me ouvem bem, gente? A gente precisa compreender que o processo de lepra acaba impedindo a vida de quem possui e a vida de quem comunga com essa pessoa. E sabe, na maioria das vezes, o que está impedindo muitos de nós de avançar para um lugar melhor em Deus não é nem o que a gente tem por dentro, é as companhias que a gente tem por fora. Você já parou para pensar que muita coisa na nossa vida não sai do lugar porque nós estamos na companhia de pessoas leprosas?
Você já parou para se perguntar? E uma coisa precisa ficar claro, querido. Ser curado da lepra é uma decisão. Eu disse que é o quê? Uma coisa que me chama a atenção também, irmãos, é que o leproso, por mais que ele tivesse a doença, não era ele que dava o diagnóstico. Era o sacerdote. E vocês, pastores, já repararam que a grande dificuldade que vocês têm tido hoje não é nem de descobrir o que está leproso, é dele se achegar para que você dê o diagnóstico. Porque quando ele descobre que ele tem a lepra, ao invés de ir até quem tem a cura, ele procura outro doente para andar junto. Eu posso te fazer uma pergunta? Mas se você disser que não, eu vou fazer do mesmo jeito, tá? As nossas amizades, é porque nós estamos procurando onde é que está o sacerdote para nos curar, ou porque nós estamos comungando da mesma doença? E duas coisas aqui é bem parecidas. Aí você finge que está gostando da mensagem e pergunta: o que, pastor? É que o leproso ele tinha que ser excluído, mas quem estava se santificando se separava. Eu quero te dizer, irmão, que se você está se excluindo, isso não é santidade, isso é lepra. Se você é alguém que na sua cabeça o pensamento que você tem é um pensamento de exclusão ou um pensamento de se auto-excluir das coisas, eu queria te dizer que isso não é santidade, isso é doença. E sabe o que eu descobri a respeito de doença? Que quem está com algum tipo de enfermidade ainda não pode fazer aliança com ninguém, porque Deus não aceita aliança por meio de sangue e de hemorragia. A mulher do fluxo de sangue, enquanto ela sangrava, a Bíblia diz que ela não tinha relacionamento, ela pagava pela cura. Sabe qual é o grande problema que a gente está enfrentando na igreja hoje? É que tem gente que não dizima, mas compra um curso de 30 dias para virar milionário. E a hemorragia só aumenta. A mesma pessoa que não quer primiciar na vida do pastor para ter a sua finança curada é aquela que levanta às 4:30 da manhã, toma um banho gelado e vai seguir um coach, que ele nem sabe se bate na esposa, se toma uma pinga, se fuma cigarro. Você não está atrás daquela câmera, irmão. Mas você despreza seu sacerdote, sabe por quê? Porque quando ele olhar para você, ele vai identificar que talvez o branco que você tanto teve orgulho, achando que é santidade, ele vai dizer: filho, deixa eu te falar uma coisa, isso é uma lepra. Irmão, e por experiência própria, sabe o que eu descobri a respeito de um leproso quando ele não quer ser curado? É que ele sempre vai dizer que a culpa da lepra dele é do sacerdote. Pastor, por que está falando isso? Eu sou um crente de pouco mais de 14 anos. Eu sei que você pensou que 14 anos era a minha idade. Não, não é. E para minha alegria, eu encontrei Jesus lá na igreja Homem de Fé. Eu não esqueço o dia que eu cheguei lá com depressão, o dia que eu ia me matar. E Jesus me abraçou através da vida de meu pastor. Mas em um processo de imaturidade, irmão, o que eu achei que era santidade na minha vida, na verdade era uma lepra. E quando o sacerdote disse que aquilo era uma lepra, aquilo me ofendeu. Então eu resolvi que eu ia procurar um outro lugar para congregar, porque, afinal de contas, aquilo que eu tanto achei que seria bom, alguém disse que era uma lepra e aquilo me ofendeu. E nesse processo eu passei alguns dias fora. E eu tive a oportunidade de conhecer outras pessoas que, quando o tempo passou, na verdade eu descobri que elas não estavam me ajudando a ser curado, elas só tinham a mesma doença que eu. Todos nós éramos um monte de fugitivos. E ao invés de nos unir para montar uma equipe sacerdotal, a gente tinha montado, na verdade, era uma aldeia de leproso. Mas o tempo foi passando e a gente que realmente sabe o lugar que a gente tem que estar, a gente não consegue ficar fora daquele lugar. E por que eu te falo isso, irmãos? Talvez essa mensagem ela não passe nem de 30 ou 20 minutos, eu também não estou muito preocupado com o tempo, eu quero só que o Espírito Santo fale e quando ele mandar parar, eu pare, de preferência que eu pare até primeiro dele mandar. Mas por que eu falei isso? Porque, irmão, eu cheguei na igreja sem eira nem beira, irmão. Sem família.
Cheguei sem roupa para vestir, isso há 14 anos atrás. E através da vida de um homem de Deus, não que a glória seja para o homem de Deus, a Deus pertence toda a glória, mas Deus tem seus homens na terra. A minha vida foi sendo transformada, a minha vida foi sendo lapidada, o Senhor me deu família, o Senhor me deu destino, e tudo isso através da vida de um sacerdote. Mas o grande problema, irmãos, que quando a gente começa a se achar melhor que os outros, a gente vai colocando sempre vírgulas e pontos em coisas que a gente deveria quebrar as barreiras. A melhor fase de você lidar com um crente na igreja, irmão, é quando ele chega acabado. Quer saber por quê? Porque ele não tem para onde ir. É a melhor fase de lidar com um crente, é quando ele chega na igreja arrebentado, irmão. Pela cara de vocês não chegaram assim na igreja, foi só eu. Tá? Vocês são bem legais. Mas é a melhor fase de lidar com o crente, sabe por quê, irmão? Ele não argumenta. Eu brinco lá na Bahia dizendo que quando o crente chega na igreja arrebentado, até benção ao pastor ele dá. Ele passa pelo pastor e ao invés de dar paz, ele diz: a benção, pastor. Mas depois que ele vai melhorando, irmão, eu não sei porquê, ele deveria enxergar que a melhora dele foi porque quando ele chegou doente, alguém curou. Ele vai piorando, irmão. Ele vai piorando, ele vai se excluindo, ele vai se afastando de quem ele não deveria se afastar. E eu estou falando isso porque isso aconteceu comigo, tá bom, gente? Essa vergonha é minha. Mas ainda bem, eu disse que o quê? Ainda bem que Deus enviou o Espírito Santo. Ainda bem. E nesse processo da minha lepra, irmão, um certo dia eu estava orando no monte. Quem já orou em monte aqui? Então eu estou no lugar certo, irmão. Agora eu tenho certeza que estou no lugar certo. Aí Deus me deu uma visão com uma vara muito fina, mas ela crescia muito. E à medida em que ela crescia, ela afinava. Né? E a gente que é pentecostal, quando Deus dá uma visão, a gente monta logo uma pregação. E na minha cabeça, na próxima pregação, a vara vai cantar, não sabendo eu que era nas minhas costas. E aí Deus falou para mim assim: filho, você está vendo essa vara? Eu falei: tô. Né? Para Arão era de amendoeira, para mim, essa vara é você. Você está crescendo e vai crescer, mas você vai quebrar. E vara não tem raízes profundas. E se você quebrar como vara, você não renova. Porque você está fora do lugar. Você está fora da sua raiz. Irmão, posso te dar um conselho? Quando Deus falar contigo e tu duvidar, ouve a tua esposa que é confirmação. A minha esposa usada por Deus, é claro que eu sou muito mais. Minha esposa sendo usada por Deus, ela me dizia assim: ô filho, tu não acha que a gente está fora do lugar, não? Aí eu dizia para ela assim: só se for tu está fora do lugar, porque eu não estou. Eu fui humilhado lá, eu vou voltar para lá não. Está vendo o que é que Deus está fazendo aqui? Deus está me usando. Eu cheguei num patamar de jumenta, né? Deus está usando. Você não está vendo que eu estou pregando, o povo está sendo curado, batizado com o Espírito Santo? Não, isso é Deus confirmando a síndrome de Saul. Porque está dando certo, acha que Deus está ali, mas nem tudo que está dando certo, Deus está presente. Só que um dia, irmão, a coisa apertou. Eu disse que o quê? Eu sei que você ama esse momento, você vira para o irmão e diz assim: deixa eu te falar uma coisa. Se você não voltar tranquilo, você volta apertado. E aí um pastor, amigo nosso, um profeta de Deus lá em Salvador, eu estava pregando numa festividade de círculo de oração. Aleluia. E ele vai e me manda uma mensagem no Facebook, diz assim: meu amigo, eu estou aqui no Silvio, vem aqui para me dar um abraço. Você, lá ele. O cara profeta, visão com a vara. A mulher diz que eu estou no lugar errado. E o profeta manda uma mensagem para ele logo lá. Vou nada. Irmão, nesse vou nada, na época eu ainda não tinha carro, hoje nós temos, graças a Deus. Eu perdi a Topic, irmão. Eu
estava em outra cidade. Eu disse, é Deus, purinho aí, ó. Teu carro eu perdi, que não é para ir naquele lugar não. Deus não me quer, não. Veio outro, irmão. E aí Dani fez assim, tu vai lá hoje, filho? Eu já falei que eu não vou naquele lugar, minha filha. Só que aí, irmão, involuntariamente eu já estava todo arrumado para ir. Quando eu peguei uma xícara de café para tomar, meu menino foi, bateu na xícara, molhou minha camisa e disse, é confirmação para eu não ir, até a roupa sujou. Até a roupa sujou. Mas pode falar uma coisa? Posso falar com sinceridade? Não se ofende, não. Irmão, quem está doente, ele pode até tomar um Anadol, um Dorflex e um Doril em casa. Mas dependendo do grau de enfermidade, é emergência, na certa ele morre. Troquei a camisa e fui, eu entrei como um cão com a cauda entre a região glúteo. Vamos ter cuidado com o que fala, né? Com esse negócio de internet, né? É porque eu sou assim mesmo, eu sou da roça, eu não sei falar bonito. Se eu tentar, não é eu, né, gente? Estou com cauda entre a região glúteo. Eu entrei, irmão, só que, irmão, eu lembro desse dia com exatidão, irmão. Irmão, a gente sabe quando a gente chega na nossa origem, irmão. Sabe ou não sabe? Quando eu coloquei o pé dentro da igreja, que eu olhei lá, estava ele na frente do altar, né? E meu problema não era entrar no arraial dos sacerdotes, era ir até o sacerdote. Sabe qual é o nosso grande problema? Não é entrar no arraial, é ir até quem de direito. E aí o menino lá tocando, louvor muito ungido, o menino de Deus que a gente tinha. Eu tomei coragem, quer dizer, não estava com tanta coragem assim, mas eu me aproximei do meu pastor. Irmão, eu vou te falar uma coisa, posso falar? O abraço de nosso pastor, do nosso pastor, é diferente. O abraço de quem nos gerou no Senhor é diferente. Era como se eu fosse um filho que tinha anos que não via o pai. Era como se eu fosse um filho que estava há anos comendo em lanchonete e estava chegando na cozinha de casa para comer o feijão preparado pela família. E a cura da lepra, ela não foi algo mirabolante, não. Ela só veio com um detalhe. Pergunta para mim qual? Me perdoa, meu pastor. Porque a maior lepra, meu irmão, que pode alcançar o nosso coração, chama-se ingratidão. Ingratidão. E falando de herança ungida e herança leprosa, eu estava correndo o risco de colocar a lepra em toda a minha casa. Eu não tenho muitos filhos, eu só tenho 5. E corri o risco de eu deixar para eles uma herança leprosa por conta do orgulho. E a grande dificuldade que muitos de nós temos não é de fazer caminho de volta, é de voltar pelo caminho certo. A nossa dificuldade não é fazer caminho de volta, é voltar pelo caminho certo. E o grande problema da lepra, sabe o que é, irmão? Sabe o que é? Pergunta, o que é, pastor? Ela paralisa a gente que não tem nada a ver com aquilo. A Bíblia diz que quando Miriam e Arão se juntam para falar de Moisés, Deus vê. Deus vê e Deus diz para Miriam e para Arão: vocês não temem falar de meu servo? E ousadamente eles não temiam aquilo. Então Deus diz para Miriam: por causa disso, eu vou pôr uma lepra em você. Quando Moisés intercede,
Uma fala de Deus para Moisés me chama a atenção, porque Deus diz para Moisés assim: Moisés, se ela tivesse cuspido na face do pai dela, ela não seria digna disso ou até de morte? Para Deus, filho que fala de seu sacerdote é como se ele estivesse cuspindo na face do próprio pai. É um ato de desonra. E aí a Escritura diz que Moisés intercede, você já conhece a história. Porém, uma coisa me chamou a atenção, irmãos, é que Miriam fica fora do arraial por 7 dias e mais de 1 milhão de pessoas assim, ó. E a pergunta é: por que vocês não podem andar, gente? Porque enquanto Miriam não for curada, a gente não pode se mover. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Sabe o que eu quero dizer com isso, irmão? Que talvez a paralisia de alguém é culpa da tua lepra. A Bíblia diz que o povo fica parado por 7 dias. Quantos dias? Eu te pergunto, irmão, talvez tenha alguém da tua casa ou até da tua própria igreja parado por 7 dias, 7 meses, 7 anos, por conta da tua lepra. Não me leva a mal, eu posso te falar uma coisa? Você não foi chamado para contrair a doença de ninguém. Você foi chamado para levar essa pessoa até quem tem a cura. Aí o livro de Números diz que tinha outra regra para o leproso, que essa regra também me chama a atenção. Quer saber qual é? Diz que ele tinha que rasgar as vestes, rapar a cabeça e clamar que estava leproso. Se você parar para analisar, o voto de nazireado, o nazireu de cabeça rapada, era quase isso aqui. Ele rapava a cabeça, se escondia, em determinadas horas do dia rasgava as vestes e gritava. Mas ele estava gritando porque queria ser santo. Ele estava gritando porque ele estava separado. Mas o voto do leproso era semelhante. Isso nos dá pelo menos uma luz para a gente compreender que tem votos que nós estamos fazendo que até parece que é de santidade, mas na verdade é só para esconder que estamos doentes. Eu já estou caminhando para terminar. Nossa. É porque não tem mal o que pregar. E se eu tentar fazer qualquer outra coisa aqui, vai azedar o caldo, irmão. Eu tenho que ser obediente a Deus e a palavra, gente. Outro leproso que eu encontro dentro da Bíblia, e esse me chama a atenção, é Naamã. Porque acerca de Naamã, o segundo livro dos Reis, capítulo 5, vai iniciar dizendo: Naamã, o sírio, comandante do exército do rei da Síria, homem honorável diante do seu Senhor, e por meio deste o Senhor dará vitória a toda a Síria. Naamã era valoroso, porém, você já observou que nós lembramos de Naamã mais pela doença do que pelas virtudes? Você já observou isso? Mas aí a Bíblia diz que dentro da casa de Naamã tinha uma menina que ele trouxe como escrava lá de Israel. E essa menina, no dia que ela descobre que Naamã era doente, ela não fala da doença, ela fala onde está a cura. Você quer saber por quê? Porque falar da doença do outro não me torna melhor do que ele. Me torna tão doente quanto. Sabe, e tomando por enredo a mensagem do apóstolo ontem, você sabe por que está essa contaminação na igreja do Brasil de falar de líder, de apontar o dedo para líder? É porque isso gera like, engajamento. Gente, mas o que tem de gente laicado porque está falando de sacerdote não é brincadeira. Aí Naamã vai até a cura. Quem vai até a cura? E quando Naamã vai até a cura, pela sua imponência e titularidade, ele achou que o sacerdote, que o profeta Eliseu ia sair, ia tirar uma foto, postar no Instagram e dizer: Naamã acabou de passar aqui na nossa igreja e foi um estrondo, foi poder de Deus. Não, o sacerdote olhou para Naamã e disse: desce, desarma e desce. Porque, Naamã, a sua cura não vai depender de nada de título que você carrega. Vai depender de você tirar a armadura e se humilhar.
Só que aí atrás vem um moço que andava com Eliseu. Irmão, Eliseu carregava a dupla porção do espírito de Elias, sim ou não? Nada Geazi ia carregar 4 vezes mais, se ele é inteligente. Concorda comigo? Só que ao invés, irmão, de carregar uma herança ungida, Geazi decidiu carregar uma herança leprosa. Quer saber por quê? Porque aquilo que Naamã depositou no Jordão, Geazi depositou no coração. Irmão, não põe no teu coração coisas que deveriam ficar no Jordão, não, porque isso vai contaminar toda a tua prole. A Bíblia diz que Eliseu disse para Geazi: agora, a lepra de Naamã se apega em ti e em toda a tua casa. Aquele que teve a oportunidade de carregar uma herança ungida, carregou uma herança leprosa. Mas eu trago boas novas. No livro de Números, a Bíblia diz que tudo que um leproso tocava estava contaminado pela sua. A matemática é simples. Quer entender como é? Se tudo que um leproso toca contamina, tudo que um ungido toca. A matemática é simples. Se aonde um leproso toca, a doença fica, aonde um ungido tocar, o óleo também fica. Sabe o que eu quero te dizer, irmão? Fica de pé, parecer que a gente está acabando o culto. Eu quero te dizer, irmão, que o que você carrega depende de quem você está procurando para te tocar. O que você vai deixar para você e para sua família vai depender de quem você está procurando para te tocar. Sabe por quê? Quando eu fiz o caminho de volta e eu fui até quem de direito, presta atenção nisso aqui. Ó. Eu tenho uma filha que foi diante do meu relacionamento com Jesus. E a minha filha até os 13 anos era um estado de rebeldia fora do comum, irmão. Estava caminhando para carregar uma herança leprosa. Depois que eu fiz todo o trajeto de volta, Deus foi restaurando, trouxe minha filha para perto de mim. Eu ganhei minha filha para Jesus e ela aceitou Jesus numa pregação minha no altar. Batizei minha filha hoje, de maneira ainda que, de maneira intermediária. Hoje ela está servindo ao Senhor e servindo lá na igreja onde eu estou pastor com meu apóstolo. A minha casa está sendo tocada, não é mais pela herança de lepra, é por uma herança ungida. Porque a matemática é simples, irmão. Se aonde o leproso põe a mão está contaminado, aonde o ungido também tocar, vai ficar ungido também. Sabe, irmão, está na hora da gente parar de estar procurando pessoas leprosas para nos tocar. Está na hora da gente procurar os ungidos para nos tocar. Porque se Geazi tivesse dito para Eliseu: eu pequei mesmo, eu errei mesmo, eu fiz o que não devia, mas faz o seguinte, tu tem óleo suficiente para reverter minha lepra. Porque maior que a lepra de Geazi era o óleo de Eliseu. Pastor, o que o senhor está querendo dizer? Eu quero te dizer, irmão, que maior do que a enfermidade que está te paralisando é a cura que Deus quer promover na tua vida e isso ser transferido para a tua casa. Mas escuta uma coisa, para de andar com quem tem lepra e começa a andar com quem tem óleo. Porque se você quer deixar de herança para a tua casa uma lepra, é só ir aonde Naamã mergulhou e pegar o que ele deixou no Jordão e depositar no teu coração. Mas se tu quer deixar uma herança ungida para a tua casa, está na hora de tu procurar sacerdotes ungidos e pedir para eles tocarem em você. Pastor, tem que ser ungido? Tem que ser, porque infelizmente, nos nossos dias, tem muita gente que ao invés de ter sido uma ferramenta de cura para a vida do leproso, acabou contraindo, foi a mesma doença. Lembra de Arão? Arão só não contraiu a lepra porque a roupa sacerdotal protegeu ele. E Deus disse que ia matá-lo. Assim Deus o fez. Quando chega lá cima, nas águas de Meribá, Miriam morre, Deus matou. Passa mais um processo à frente e Deus disse para Arão: tira a roupa, porque agora chegou a tua vez. E o que aconteceu com Nadab e Abiú? Mas com você não vai acontecer isso não. Porque nessa pequena oportunidade eu só quero te dizer uma coisa.
Deus quer que você seja tocado com óleo. Com óleo. Irmão, eu não vou te chamar para vir para o altar, não. É você que escolhe o que é que você quer fazer. É você que escolhe o que você quer fazer. Se você quer deixar para sua casa uma herança ungida, está na hora de você procurar a pessoa certa para tocar a sua vida. Está na hora. Está na hora de você procurar a pessoa certa para tocar a sua vida. Espírito Santo, eu acredito piamente que nessa pouca oportunidade que eu me submeti aqui, o Senhor falou com alguém, eu não sei com quem. E eu queria te pedir em nome de Jesus, óleo. 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 Espírito Santo, um toque com óleo. Porque se aonde o leproso tocava, contaminava, aonde houver um toque ungido, também vai haver graça. Vamos, Espírito Santo. Vamos, Espírito Santo. Está na hora de você acordar, irmão, e saber que tem muita gente que está paralisada, porque você não está se permitindo ser tocado com óleo. Mas essa noite, em nome de Jesus, o Espírito Santo, ele vai tocar a vida de alguém com óleo aqui.